Atos capítulo 3. Abre a tua Bíblia, Atos capítulo 3, verso 1. Se você gosta de anotar, o tema da mensagem é ouro e prata e o que eu tenho. O tema da mensagem é ouro, prata e o que eu tenho. Amém? Fala para o seu irmão, o que você tem? Ouro, prata e o que eu tenho. Você que gosta de anotar a mensagem, quero encorajar você a anotar a mensagem, porque tudo que eu falo, provavelmente daqui 2 dias você não vai lembrar de mais nada que eu falei. Você só grava 10% do que você ouve. O seu cérebro só tem capacidade de guardar 10%. O seu cérebro grava aproximadamente de 20% a 25% do que você lê. O seu cérebro gasta de 30% a 40% do que você vê. E o seu cérebro grava 70% do que aquilo que você pratica com o que você viu. Então, saindo daqui, pratica. Quer aprender? Ouve menos e faz mais. O problema é que às vezes nós ouvimos muito, fazemos pouco. Então, pegue tudo, vou te dar uma fórmula do sucesso. Tudo que você aprender, para de aprender 100%, aprenda 20% e pratique 100% dos 20% que você aprendeu. Sua vida, você vai dar um upgrade na sua vida. Pega os 20% que você sabe sobre finanças e aplica. Vou dar uma dica para você, contraditório do que todo mundo fala. Para de ficar lendo, aprendendo, fazendo curso, começa a praticar aquilo que você já sabe. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Já pensou se você, Marcelo, nesses 35 anos de cristão, você praticasse tudo? Sem asa. Então, o segredo, uma fórmula do sucesso. Quer aprender? Pratique. Pegue o que você aprendeu aqui no domingo e ponha em prática. A maneira mais rápida, mais fácil e mais eficaz de aprender. Então vamos lá. Atos capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O judeu conta a hora diferente. A hora nona aproximadamente era as 3 horas da tarde. Era o culto mais importante na vida cotidiana do judeu, porque era o culto antes do sacrifício que eles ofereciam para o Senhor. Você sabe, eles ofereciam sacrifício de animais. Era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. Irmão, presta atenção. O camarada era coxo era aleijado, de nascença. A Bíblia não fala quem colocava ele na porta do templo, mas o qual punham diariamente na porta. Na porta por quê, pastor? Porque existia uma lei, lá em Levítico, se você for, existia uma lei que alguém que era aleijado, mendigo, não poderia participar das reuniões dentro da igreja. O templo era a igreja, amém? Era a igreja da época. Eles reuniam nas casas e no templo. Então não podia. Então alguém falava o quê? Você não pode entrar, mas vou te colocar na porta. Não sei quem que era. Talvez era a esposa. Talvez eram amigos. A esposa todo dia fala assim, esse camarada vai andar, esse mequetrefe vai andar. Acredita, era um homem. Era um homem. Por que pode ser a esposa? Porque a mulher leva o homem, mas se fosse a mulher, ela ia ficar em casa. O homem não levaria ela. Mas a mulher é perseverante, a mulher vai e leva o cara. E aí pode ser amigos. Amigos levam também. Poderia ser algum religioso. Eu falo assim, é o seguinte, a minha religião permite que eu te coloque até a porta, mas dentro não. A religião é uma droga. A religião, ela tenta te aproximar de Deus, mas ela não consegue. Amém? Vou dizer algo para você. Provavelmente você tem muito de religião dentro de você. Muito. Porque te ensinaram assim. Te ensinaram que quem é aleijado não pode entrar na comunhão. Não é assim? Te ensinaram que o pecador não pode entrar na comunhão. Então ele fica do lado de fora. Por muitos anos a igreja caminhou dessa maneira. A igreja foi feita para adentrar só quem é perfeitão. E quem é aleijado não pode entrar. Então a religião faz isso. Mas vamos avançar. Aí diz, uma porta chamada Formosa, é profética, né? Formosa, né? Você sabe que existia um significado, eu vou falar o significado da porta Formosa. Para pedir esmolas aos que entravam. Então eles colocavam por quê, irmãos, o pecador na porta do templo? Porque todo mundo que está indo adorar a Deus, servir a Deus, cumprir suas tarefas religiosas, você se torna mais piedoso. Se eu colocar um mendigo ali na porta agora para pedir esmola, quando você sair daqui, seu coração vai estar mais sensível, você vai dar alguma coisa. Por que eles colocavam na porta? Porque era mais fácil ele arrumar alguma coisa para comer.
Se eu coloco ele na porta de um baile, de um funk, você acha que ele vai ter esmola? Não, mas por quê? Porque a religião te deixa ser piedoso também. Então eles colocavam na porta do templo para quê? Porque era uma oportunidade dele comer. Sim ou não? Parece óbvio a interpretação. Pastor, não está escrito isso. Não, isso aqui é o que estou falando. É a obviedade da vida. Quando você está fazendo suas tarefas religiosas, o seu coração fica mais sensível. Sim ou não? Vamos lá então. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pensa num cara chato. Já viu aqueles caras que ficam pedindo, que fica até incomoda? Esse era esse mendigo aqui. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, anda. Você vê que esse anda na sua Bíblia, na minha Bíblia está. Aqui não está os pontos, mas na Bíblia está. Não é uma pergunta. Levanta e anda. Levanta e anda. Isso aqui é uma ordem, está no imperativo. Não está fazendo uma pergunta. É imperativo. Talvez você não lembre. O imperativo o que é? É uma ordem. Tem algum professor aqui? Tem algum professor? Tem professor. Então é uma ordem, né, Dani? Imperativo é uma ordem. Você vê até que para ler a Bíblia, você precisa lembrar um pouquinho o português. Então é uma ordem, não é uma dúvida. A palavra da fé é a certeza, é a ordem, não é dúvida. Quando você ora, presta atenção, você sabe qual que é a parte que o crente mais peca? É quando ora. Quando você ora. Quando você ora com dúvida, a dúvida é irmã da incredulidade. Você já está orando sem fé. E toda ação sem fé, Jesus fala que é pecado. Você vê, quando você ora sem fé, você está errando já. Você está errando. Então, a Bíblia diz: levanta o Nazareno e anda. E tomando-a pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelo se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu o todo. Irmãos, pensa essa cena. O camarada está desde nascença na porta do templo. Ele não poderia entrar no templo. Todo mundo que passava para entrar no templo, o religioso, ele via aquele aleijado. Mas teve um dia que ele entrou no templo, saltando, louvando e gritando. Pensa a cara dos religiosos, porque todo mundo conhecia ele, era desde nascença. O camarada entra pulando no templo. Todo bairro tem uma figura emblemática, meia doida, que fica lá pedindo esmola. Tem ou não tem? Todo bairro. Esses dias aqui eu passei na Formosa e eu filmei o Ivan o Terrível, lembra? Vocês sabem, e eu fiz um stories. Quem conhece esse homem? Gente, você não tem noção. Quantas pessoas falaram? Eu conheço esse cara. Esse cara é um cara épico aqui da Formosa. Eu conheço esse cara há mais de 20 anos. Você conhece ele? Eu filmei e coloquei no meu stories do Instagram. Quem conhece esse cara? Sem exagero, mais de 40 pessoas falaram: esse é o Ivan o Terrível. Ele é um cara épico. Agora imagine se o Ivan o Terrível, porque ele é doidão, né? Ele é louco. Ele entra aqui pulando, adorando, gritando, louvando a Deus. Como você ia ficar? Você ia falar: rapaz, que coisa. Deus é poderoso. Eu conheço esse cara há tanto tempo. Você conhece tanto tempo, você nem tem coragem de evangelizar ele. Sim ou não? Ele já virou árvore na sua paisagem. Sim ou não? Você não tem coragem. Aquele cara, ele era uma árvore para os crentes daquela época. Porque o povo se acostumou com ele pedindo. Então o cara entrava, pulava ele, porque ele ficava na porta, pulava ele, falava assim: isso aí não tem jeito não. Isso aí já era, isso aí, ó. Desde que eu sou gente, que eu sou crente, como que é? Desde que eu sou crente, esse troço aí aleijado, pede esmola, chato pra caramba. Todo domingo ele está aqui. Provavelmente ele estava sujo. Porque naquela época, não é como hoje, não tinha lei de acessibilidade. Uma pessoa dessa aí, ela vivia como um aleijado. Você sabe que a gente faz isso com as pessoas da nossa família. Talvez você não tenha gente aleijado físico, mas você tem aleijado espiritual, aleijado da alma, e você se acostumou com eles assim, e você nem prega para ele. Essa que é a verdade, se acostuma. Mas Pedro e João não. Pedro e João não se acostumam. Vou falar para você, você é um Pedro e João, você não vai se acostumar, porque você é a igreja do ouro e da prata, amém? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Viu
todo o povo andar e louvar a Deus, e reconhecer o ser ele. Você vê, o povo viu e reconheceu que era ele que pedia esmola. Assentado à porta formosa, se encheram de admiração e assombro. Olha o que o evangelho faz, o testemunho eficaz. O povo ficou assombrado pelo resultado do evangelho, por isso que lhe tinha acontecido. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito. Irmãos, o que é alguém assombrado e atônito? Faz cara de atônito aí para o seu irmão. Ficou atônito, o povo ficou atônito. Você vê, irmãos, o texto, não precisa nem pregar, o texto por si se explica. A pregação eficaz do evangelho deixa o povo atônito. As pessoas não entendem. E aí fala assim, para junto deles no pórtico chamado Salomão. Aleluias. Amém? Vamos orar, querido? Você pode fechar os teus olhos? Pega a sua Bíblia na mão aí, o seu celular. Pega a Bíblia na mão. Pai, nós queremos declarar que esta manhã o nosso coração é do Senhor. Eu declaro que o meu coração, a minha mente é cativa ao Senhor. Eu declaro, Pai, que o meu coração vai ser terra boa para receber as verdades. Eu sairei daqui cheio da palavra da fé, ousado, Deus, com a minha mente livre e com o meu coração em chamas, Pai. Eu declaro, livre-me de lidar com a Tua palavra de forma natural, mas que em nome de Jesus eu possa lidar com a Sua palavra, que é a verdade, de forma sobrenatural. Amém, queridos? Erga a sua Bíblia, o seu celular, diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia, diga glória a Deus. Aí você pode aplaudir ao Senhor. Então, o tema da mensagem, querido, é ouro e prata e o que eu tenho. Ouro e prata que eu tenho. Deixa eu te falar. Irmãos, o livro de Atos é o livro da família da igreja. Todo mundo tem álbum. Eu casei, eu tenho um álbum de família, né? Eu tenho um álbum de casamento, era feio. Toda vez que eu olho aquele trem lá, quando eu casei, 20, meu Deus do céu. E as roupas? E meu terno? Parecia o terno do Didi Mocó. Sabe aqueles ternão com ombreira que fechava assim? Meu Deus. É o livro de família, todo mundo tem esse álbum, casou? Hoje as pessoas não fazem mais álbum. Agora é tudo digital. Mas você sabe que o livro de Atos é o livro da família, da nossa primeira família. Você sabe, a igreja de Atos é a nossa família. Ela fala como tudo começou, querido. Então, os 3 primeiros capítulos, presta atenção, apesar de eles serem muito curtos em questão de tempo, mostra a vontade de Deus. Primeiro capítulo, querido, só quero dar uma introdução para você entender. Jesus aparece discursando para eles, com uma reunião, querido. E presta atenção, a igreja do capítulo 1 não é cheia do Espírito Santo. A igreja do capítulo 1, o Espírito Santo não estava habitando dentro deles ainda. Porque Jesus vem e fala, permanecei, que virá sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus está falando da descida do Espírito Santo, Jesus está falando para eles ser filhos do Espírito Santo, e o que eles falam? Pastor, ele fala para Jesus, Jesus, não compete a mim? Quem vai, agora, o que vai acontecer com o reino de Israel? Jesus está falando de algo espiritual, eles começam a falar de política. Eles não entendem ainda o reino de Deus. Por quê? Porque eles não eram cheios do Espírito. No capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo. Eles eram tão naturais, irmãos, presta atenção. O crente, sem ser cheio do Espírito, ele é tão natural, que é interessante que Judas morre. Eles têm que escolher um discípulo, sim ou não? Como eles escolhem? Na sorte. Na moeda. Vou dizer para você, contextualizando aqui, eles vão no Paroim, parou no Jockey Por. Eu brinco de Jockey Por com meu filho. Você nunca brincou? Água, chuva, tesoura. Nunca. Eles brincam, eles disputam no Paro ímpar, no 2 ou 1. Quem que vai ser? Aí eles escolhem Matias, tinha José e Matias, escolhem Matias, na sorte. Mas é interessante, a descida vem no capítulo 2. Em Atos 6, eles têm que instituir os apóstolos, os diáconos. Como eles escolhem? Pelo Espírito agora. Agora, eles vão pelo Espírito, irmãos. Presta atenção. O homem espiritual discerne as coisas
espirituais. Espirituais. Presta atenção. Muitas vezes nós erramos em nossas vidas, sabe por quê? Porque nós discernimos as coisas de forma natural. De forma natural. Presta atenção que eu vou te falar. No Atos, capítulo 1, eles eram naturais. Mas Jesus fala, capítulo 1, verso 8, e descerá sobre vós o Espírito Santo. Permaneça. No capítulo 2, eles são cheios do Espírito, irmãos. Começam a falar de línguas de fogo. Línguas estranhas. Mas aí chega no capítulo 3. Sabe o que acontece no capítulo 3? Acontece o primeiro milagre da igreja. Você sabia que esse milagre aqui é o primeiro milagre dos apóstolos sem Jesus? Sem Jesus como encarnado. Amém? Então, o capítulo 1, eles são naturais. Capítulo 2, eles são cheios de Espírito. E o fruto de quem é cheio de Espírito, sabe o que acontece? Milagres. Aleluia. Começa a acontecer os milagres. E a igreja do capítulo 3 é a igreja, querido, que mostra que ela era cheia de ousadia. Ela tinha uma dinâmica diferente, querido. E a Bíblia mostra Pedro e João. A Bíblia faz referências, poucas vezes deles juntos, só eles dois, Pedro e João. As referências é eles em 12, mas Pedro e João, querido, eles vão ao culto cheio do Espírito Santo, querido. Presta atenção, o que fala aqui? Crente que é cheio do Espírito Santo, fala para o seu irmão, ele vai ao culto. Já começa aqui o primeiro princípio, ele vai ao culto. Ele não vive só, pastor, não vou porque tem problema na igreja. Deixa eu falar para você, o templo era um lugar muito pior que nós aqui. Esse templo aqui era muito pior. Então, presta atenção, eu quero falar aqui, a igreja que experimenta milagre. Algumas características da igreja que provoca milagre. Fala para o seu irmão assim, você é a igreja, você vai ser um provocador de milagre, querido. E você sabe que a Bíblia fala que é o primeiro milagre deles da igreja. E o primeiro milagre, existe um princípio dentro da teologia que fala que toda vez que aparece o primeiro milagre, a menção de alguma coisa, em linhas gerais, denota a vontade de Deus. Esse é o primeiro milagre da igreja. Então, em linhas gerais, mostrou como faz para nós provocarmos milagre. E eu quero falar alguns princípios para a igreja que experimenta milagre. Primeiro princípio, no verso 1, querido, acompanha comigo. Primeiro princípio, diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Primeiro princípio, irmãos, para nós sermos provocadores de milagres. Fala para o seu irmão, eu sou um provocador de milagre. Quantos querem provocar milagres aqui, querido? Eu quero dizer para você, primeiro princípio, para nós provocarmos milagre nessa região aqui, sermos a igreja de Atos, a igreja que ora e congrega. Ora e congrega. Ora e congrega. Irmãos, deixa eu falar para você, existe um princípio poderoso em congregar. Existe um princípio, querido. Eu sei que o diabo, ele quer destruir o princípio de nós congregarmos. Mas a igreja faz isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Então, a Bíblia relata, querido, que eles estavam cheios do Espírito Santo agora no capítulo 3, amém? Eles não tinham feito nenhum milagre ainda. E aí o que acontece? Eles vão para a igreja. Presta atenção, eles vão congregar. E quando eles chegam, querido, na igreja, sabe o que tem? Tem um mendigo na porta. Tem um pedinte na porta. Os religiosos trouxeram aquele homem. Alguém trouxe aquele homem. Mas o religioso pula. Mas sabe, depois que você é cheio do Espírito, depois que você ora, depois que você congrega, você não consegue ser indiferente à necessidade do homem. Você não vai pular mais. Você não vai pular mais. Você leva ele junto. Você está disposto a quebrar as leis, quebrar os paradigmas que você aprendeu, querido. A lei dizia que ele não poderia entrar. O religioso, ele se preocupa mais com regra do que com a própria pessoa. O religioso, ele se preocupa do jeito, da forma. Por quê? Porque ele é insensível às necessidades do homem.
Mas aqueles discípulos, presta atenção, eles oravam, pastor, eu não vou para a igreja, porque a igreja é um lugar muito mal acabado. Provavelmente, se você é cristão há mais de 10 anos, você já teve muitos problemas em igreja. Sim ou não? Sim ou não? Fala amém aí. Mas quem é cheio do Espírito, ele sabe que a igreja é como a arca de Noé. Sabe que a igreja é um símbolo da arca de Noé. Sabia disso? Ela é um símbolo da arca de Noé. E fica pensando na arca de Noé. Noé fez a arca. Começa, Noé fez a arca. Noé fez a arca pela fé, nunca tinha chovido. Nós estamos começando aqui, a igreja é pela fé. É a arca de Noé aqui, é pela fé. É pela fé. Alguém falou, pastor, mas você vai abrir igreja na Laia Franca? É pela fé. Deixa eu falar outra coisa. Toda espécie de animais foi feita na arca, colocada na arca. Sim ou não? Quanto tempo eles ficaram sem sair da arca? 40 dias e 40 noites, sim ou não? Você acha que o Noé parava numa ilha para os animais fazerem necessidades? Como você acha que ficou 40 dias, depois de 20 dias? Como que estava aquela arca? Não vamos falar aqui, os elefantes fazendo o número 2. Pensa a cena. Não, vamos pensar. Eles tinham comida dentro da arca, porque ficou 40 dias, ninguém fica 40 dias sem comer. Ele tinha comida para o homem e tinha comida para os animais também. E quem come, tudo que entra, sai. 40 dias. Girafa, porco, cachorro, gato. Você tem noção como ficou o trem? Você tem noção como ficou o estado emocional da família de Moisés depois de 40 dias? De Noé, quer dizer, de Moisés. Era só para ver se vocês estavam atentos, amém? Você tem noção como ficou aquela arca? Sim ou não? Desconfortável? Você acha que, como você ficaria, Patrícia? Depois de 20 dias? A mulher ficava limpando, né? Eu acho que alguém com a sanidade normal iria tentar limpar, recolher os dejetos e jogar para a água. Sim ou não? Não dava para sair, mas os cocôzinhos a gente podia jogar fora. Poderia sim. Eu penso que eles fizeram isso, senão ficaria sem viver, a convivência ficaria impossível. Pastor, não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia, é só você pensar. Pensa. Você tem que ler a Bíblia com o seu raciocínio e com a sua mente lógica. Eu acho que a mulher limpava. A mulher de Noé era uma mulher de Deus. Mais que Noé. Acredite. Por estar de um homem de Deus, tem que ter uma mulher de muito mais fé. Acredite, a mulher do pastor tem muito mais fé que o pastor. É fato. É fato que é ela que aguenta. Amém? E aí então, eu quero dizer algo para você. Estava desconfortável dentro da arca? A arca te simboliza quem? A arca simboliza quem? Mas só ficava vivo quem estava dentro da arca. Fala para o seu irmão assim, você entendeu? Os irmãozinhos vão fazer cocô aqui na igreja? Ei! Mas se sair, filho, ninguém vive. Não tem vida fora da igreja, filho. Tira essa mentira da tua cabeça, não tem vida fora da igreja, amém? Empresta a mão para o seu irmão, passa na mão no ombro dele e fala assim, não tem vida fora da igreja, querido. Não tem como. Fala para o irmão, se você fizer o número 2 no meu pé, eu pego, abro a janela da arca, jogo fora, mas eu não saio fora em nome de Jesus. Eu vou ficar na arca em nome de Jesus, querido. Eu vou continuar na arca. A sujeira, joga fora, mas fica na arca. Primeiro, querido, a igreja de Atos que provoca milagres, eles não focalizavam as sujeiras, eles focalizavam o livramento. Importa que eu estou livre. Importa que eu estou livre. Amém, queridos? Quero encorajar você. Eu tenho quase 20 anos frequentando a igreja assim, intensamente. Intensamente envolvido com liderança. Eu vi muito mais coisa que você viu. E acredite, já vi de tudo. E quando eu acho que eu vi de tudo, aparece alguma coisa que eu não vi. Sim ou não, pastor Maurício? Quando eu faço, não, eu acho que 20 anos, eu não vou ver mais nada. Você não acredita. Porque os irmãos fazem tanta arte. Mas sabe o que é isso? Isso é bom, dá vida. Dá vida, você se sente vivo. Sabia que se sente vivo?
Qual que é mais gostoso, ir no orfanato ou no asilo? Quem dá mais trabalho? No asilo, irmãos, é deprimente no asilo. A família que coloca um senhor de idoso no asilo, qual que é o próximo passo depois do asilo? Como você se sentiria estar no asilo? Tipo assim, depois daqui nós vamos para onde? Deprimente. Aí todo mundo quieto, calado, ninguém faz barulho. Mas vai no orfanato. Assim é a igreja, irmãos. É um monte de gente nova, fazendo todo tipo de besteira, porque você pode pôr idade, você pode ter a idade que for, mas se você nasceu na fé, você é criancinha. Você pode ter a idade que for, natural, mas na fé, quando você nasceu, você é novo, você vai aprontar. Porque você não sabe como a família vive. Amém, queridos? Glória a Deus. Então presta atenção, não fuja da igreja. Não fuja. Pedro e João, eles eram cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eles foram para a igreja. Ser instrumento de Deus lá. Foi ser instrumento de Deus. Segundo, característica de provocador de milagres. Tem uma pessoa querendo entrar ali, Tiagão. Ali, ó. Os religiosos não provocam milagres. Presta atenção. Só a igreja que entendeu a nova aliança provoca milagres. No verso 2, olha o que a Bíblia fala. Era levado, fala para o seu irmão, ele era levado. O religioso leva o aleijado. Mas presta atenção, mas ele não provoca, ele não faz com que o aleijado ande. A religião tenta te aproximar de Deus. Sabia, Bel, que a religião tenta? Eu fui religioso muitos anos. Dentro da igreja, fora da igreja, do lado da igreja. Eu me lembro que eu ia para a balada, eu falei isso aqui domingo passado, retrasado, e aí eu chegava da balada e ia tomar hóstia na missa. Bêbado, como que pode? Porque a religião, ela tenta te aproximar de Deus. Eu tentava, mas não conseguia. E sabe por que eu parei de igreja católica? Nada contra, se você é católico aqui, me entenda. Porque aquela missa era muito chata, sem forma, não fazia sentido. Deus era muito distante. E aí eu falei assim, não, preciso conhecer. Se Deus é isso aqui, eu vou dizer para você. Não quero ir para o céu, é chato pra caramba. Sim ou não? E ainda para acabar a missa, quem celebrava era um padre de 70 anos de idade, polonês. Ele falava enrolado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Coisa muito chata, imagina eu, jovem. Eu só ia quando meu pai me obrigava. Quando ele parou de obrigar, parei de ir. Muito chato. Presta atenção, porque a religião tenta te aproximar de Deus. Mas só a nova aliança, só aqueles que receberam a herança provocam milagres. O cara era coxo de nascença. Você tem noção, cara, que o cara era levado todos os dias na porta do templo para mendigar. Tudo que aquele homem era para mendigar. Tudo que ele sabe fazer na Porta Formosa era mendigar. E sabe, ele mendigava, ele não queria Jesus. Você sabia que ele não queria Jesus? Ele queria comer. Ele não queria Jesus. Algum religioso levava ele, sabe para quê? Para ele subsistir. Porque todo aleijado se tornava um mendigo, e todo mendigo não podia trabalhar, não podia se relacionar. Assim era o judeu. Então ele era levado no templo, não era para ser curado, Vinícius, era para ele comer. Terrível viver assim, né? Sim ou não? Que vida mais angustiante que esse homem tinha. Que vida, irmãos. A única coisa que ele poderia fazer era pedir. Sabe, isso me remete a alguma coisa. Tem gente, irmãos, que serve a Deus, eu quero te entender algo. A sua vida cristã não se resume em só você pedir. Porque se você vive pedindo, você ainda é religioso. Porque quem pede é quem não tem. Fala para o seu irmão aí, quem pede é quem não tem. A religião fala que você não tem. Mas na nova aliança, na cruz do Calvário, tudo já foi consumado, nós já temos tudo. É questão de se apropriar. Mas ele não entendia. Ele não entendia. E levaram ele para a Porta Formosa. Presta atenção, irmãos. Sabe o que significa formosa? No grego. A Porta Formosa, essa palavra formosa no grego significa algo que floresce abundantemente na estação certa. Na estação certa, as coisas vão florescer na sua vida, querido. Fala para o seu irmão, o que você está procurando? O que você está precisando?
na estação certa, vai florescer. Aquele homem ficou por muitos anos, mas eu quero falar para você, um milagre está à porta da sua casa, da sua família, para florescer, querido. Para florescer. Se você é alguém que crê na nova aliança, no evangelho, na graça, eu vou dizer algo para você, o milagre vai florescer, é questão de tempo. O que você precisa nesses dias? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, o que você precisa? Fala para ela responder, o que você precisa? Aquele homem ficava pedindo repetidamente. Repetidamente. Você sabe que quando você fala repetidamente algo, deixa eu te ensinar um princípio. Quando você fala repetidamente algo, as pessoas não vão te escutar mais. Quando seu filho fica, pai, me dá, o que acontece? Na primeira vez você olha para ele. Depois de um tempo, o que você faz? Você ignora. Aquele homem, ele era ignorado. Por quê? Porque virou um jargão. Um jargão, ele ficava. O Ivan, o terrível da Formosa, quando ele fala que vai ser deputado, o que você faz com ele? Sinceridade. Você vota nele? Vota nada, você ignora. Sim ou não? Por que você ignora? Porque você não acredita. Você fala, esse aí, filho, ó, é louco. As pessoas não te escutam mais. Ficou um som costumeiro, de modo que ninguém dava atenção no que ele falava. Aquele homem falava de forma tão repetida que ninguém dava atenção para ele. Ele falava, me dá esmola, me dá esmola, me dá esmola, me dá esmola. Eu vim aqui dizer para você, você não é um mendigo. Fala para você, você não é um mendigo. Você não vive de esmola. Quem vive de esmola é os filhos das trevas. Nós somos filhos de Deus. O Pai já deu herança para nós, querido. Você não vive de esmola. Tudo é teu. Aquele homem ficava na porta, ele vivia de esmolas. Mas Deus não te fez para viver de esmola. Eu quero falar para você. Deus não te fez para viver no meio da pobreza. Deus não te fez para viver triste, na depressão, escravo de remédio, doente, melancólico. Deus te fez para usufruir das bênçãos do céu, querido. A herança, presta atenção, herança não é esmola. Herança você não precisa pedir. Você podia ter uma vida desgraçada do que for. Se o seu pai é rico e ele morrer, você tem parte na herança. Sim ou não? Não. Aí o irmão fala assim, não, eu não vou dar herança para o meu irmão, porque ele é um drogado. Não interessa, se o pai morreu, você tem herança. Sim ou não, doutor? Doutor Marcelo? Tem parte, se é filho, tem parte. Quantos filhos de Deus tem aqui? Diga a glória a Deus. Eu quero dizer para você, tem herança, a prosperidade é tua herança, a alegria é tua herança. Amém? A pobreza é para quem pede esmola. A tristeza é para quem pede esmola. A doença é para quem pede esmola. Nós não somos pedintes de esmola. Nós somos filhos de Deus, querido. Nós estamos aqui para declarar que nós tomamos posse da herança. Põe sua mão aí para o céu assim, pega assim, ó, eu tomo posse nesta manhã, em nome de Jesus, querido. Na nova aliança, nós temos uma herança, somos filhos de Deus. Diga a glória a Deus, querido. Nós estamos aqui na Nara Franco para falar para o povo lá fora que está pedindo esmola, que eles podem entrar na herança também. Você tem que falar isso. Você não pode guardar. Esse é o evangelho, querido. O evangelho é isso. Se você tem essa riqueza dentro de você, você precisa compartilhar. Compartilhe com alguém que quer te dar um desafio. Compartilhe com alguém a herança. Fala para ele, você tem uma herança, vem. Tem uma herança. Às vezes eu tenho a impressão que os filhos de Deus, eles não sabem a herança que eles receberam. Nós temos uma herança. Capítulo 3. Fala, verso 4, fala o terceiro princípio. A igreja que provoca milagres é uma igreja cheia de compaixão. No verso 4 a Bíblia fala, Pedro fitando. Você sabe o que é fitando? O que é fitando? Olhando, prestando atenção. Fitando o olho. Juntamente com João disse, olha para nós. Mas volta um pouquinho na Bíblia. Vai lá em Atos capítulo 1, verso 10. Atos capítulo 1, verso 10.
A Bíblia diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu. Essa palavra é a mesma palavra que acontece no verso 4, capítulo 3, no verso 10 é a mesma palavra. Então antes, Jesus ensina o que para eles? Primeiro você olha para o céu. Primeiro você fita seus olhos no céu. Enquanto Jesus subia, então, o Espírito Santo ensina um princípio para eles. Para você ter compaixão, primeiramente você tem que olhar para o... Quem não olha para o céu, não consegue olhar para o próximo. Quem não coloca o coração em Deus. Por que esse mundo está tão egoísta? Porque tem muita gente olhando para a terra, não olha para o céu. A igreja que provoca milagre, querido, é a igreja cheia de compaixão. A igreja que não olha, a igreja que olha para o mendigo, a igreja que olha para aquele que está sofrendo, é a igreja que olha para o céu primeiro. Quem olha para o céu, querido, vai ser cheio de compaixão. Quem olha para o céu, o seu coração vai ser tomado de compaixão. Você não consegue fazer das pessoas árvores, não consegue. É uma coisa maior do que você, maior do que as suas vontades. Quem vive tomado por si próprio, desejo próprio, olhando para si próprio. Nós vivemos uma geração, irmãos, de gente ensimesmada. Essa palavra é criada, viu? Não existe. Ensimesmada. O que é ensimesmada? Olhe para si mesmo, você só olha para você. Irmãos, quando você só olha para você, você não consegue olhar para os outros. Mas a Bíblia diz que antes deles olharem para aquele aleijado, o Espírito Santo ensinou para eles no capítulo 1, verso 10, olhe para o céu primeiro. A mesma palavra, eles fitaram os olhos para o céu. Quem olha para o céu, olha para o próximo. Quem olha para o céu, não ignora o sofredor. Quem olha para o céu, não ignora o evangelho. Quem olha para o céu, não pula o sofredor. Não faz do sofredor árvores, querido. Ele não faz do pecador árvores. Olha para o que está sofrendo. Olha para quem é menor. Olha para os excluídos. Quem olha para o céu, querido, não despreza as necessidades da igreja. Quem olha para o céu não despreza as necessidades dos irmãos. Quem olha para o céu não despreza as necessidades do abandonado. Todo aquele que olha para o céu não tropeça no mendigo da terra. Se você tem tropeçado e feito gente como pedra e buraco, você precisa olhar para o céu. Quando você olha para o céu, seu coração é incendiado, querido. Uma maneira, quando você percebe se você está muito sensível, olha para o céu. Você está precisando olhar para o céu. Está precisando olhar para o céu, irmão. Quando você olha para o céu, sabe o que você vai ver? Você vai ver Jesus. Quando você olha para o céu, você vai ver Deus dando Jesus. Agora, se você fica ludibriado, entorpecido só com suas coisas, irmãos, eu fico percebendo a capacidade que as pessoas têm de aumentar os problemas. Não fico percebendo. Tem gente que faz tanta tempestade numa coisica. Uma coisica. Pode perceber, irmãos. Às vezes, poucas coisas tiram o nosso bem-estar. Abala a nossa fé, coisas pequenas. Aí você fala, oh, prova. Que prova, irmão? Que prova você teve? Você tem casa, você tem carro. Você tem família, você tem saúde. Que prova você tem? Pergunta para o seu irmão, que prova? Qual que é a sua prova? Você não tem nem você não sabe nem falar que prova você tem. Que prova? Qual que é a prova que você tem? Nem sabe falar um negão desse mimado, criado com hipoglós, com fralda Pampers. Nunca usei fralda Pampers, negão. Usei era pauta de pano. Que prova você tem, cara? Desafio você, fala que prova você tem. Fala para o seu irmão, conta uma prova legítima aí. Porque tem prova legítima, sim ou não? Vou dizer uma prova legítima. Uma enfermidade sem cura é legítima. Isso é uma prova legítima. Sim ou não, Marcelo? Ficou até vermelho, Marcelo. Não tem o que falar, ficou com vergonha. Que prova que você tem? Nossa, pastor, meu cartão estourou. Estourou porque você gastou, filho. Hã? Qual que é a prova que você tem? Que prova? Não tem prova, irmãos. Sabe por que os problemas se tornam grandes? Sabe por que os problemas se tornam grandes? Porque a maneira que você serve a Deus é maneira pequena.
Você gosta de pôr frase no Facebook, me marcar no história, coloca aí. Quando seu Deus é pequeno, a sua prova se torna grande. Que prova que pode ser grande? Mas olhe para o céu, filho. O salmista diz, eu gosto daquele versículo, erguei nossos olhos para o monte. Aí é uma pergunta, de onde me virá o socorro? Sabe por que o salmista fala isso? Porque naquela época, em Jerusalém é uma cidade montanhosa, e os montes, erguei seus olhos para os montes, eleva os seus olhos para os montes, sabe por quê? Porque todo mundo que adorar outros deuses, os deuses falsos, faziam estátuas e colocava onde? Nos montes. Então todo mundo ia aonde? Atrás dos deuses falsos. Sabia que às vezes você faz da sua vida deuses falsos? Aí você ergue seus olhos e você só enxerga aquilo. E aí o salmista fala, erguei seus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque todo mundo ia atrás do socorro com deuses falsos. E ele falou assim, então olha lá, tá vendo? O povo está indo atrás daquele Deus, mas aquele não pode socorrer. Aí ele fala, mas o meu socorro vem do Senhor. Do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Erga seus olhos, filho. Mas erga seus olhos para o Deus certo. Erga seus olhos para a missão certa. Coloque seus olhos em coisa certa. Coloque seu dinheiro em coisa certa. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Quarto princípio, irmãos. A igreja que provoca milagres é a igreja cheia de autoridade. Cheia de autoridade. Outra coisa que o texto diz, querido, no verso 4, achei muito bacana isso. Irmãos, quando você começa a ler a Bíblia devagar, para de ler a Bíblia no piloto automático. Começa a ler a Bíblia, volta o capítulo. Se você tem alguma palavra que você não conhece, volta, consulta o Google. É fácil hoje, dicionário. Vê o contexto. A Bíblia fala assim, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. É interessante, Pedro não falou para olhar para Jesus. Eles olharam para Jesus, mas eles mandaram o aleijado olhar para quem? Para eles. Olhe para eles. Eles disseram mais ou menos assim, irmão, o aleijado, cala a boca. Pensa o aleijado sem parar de falar, ei, cala a boca, cala a boca. Olha para mim aqui, ó, olha para mim. Já falou isso para o seu filho? Para alguém que está desesperado? Olha para mim, calma, olha para mim, catou a cabeça dele aqui, ó. Olha para mim, presta atenção. Por quê? Ele está tão desesperado, tão ludibriado com o problema, que a palavra nem poderia entrar no coração dele. Tem momentos que você tem que parar, filho. Parar e sentar e olhar aqui para o pastor pregar. Tem dia que você tem que parar. Por que as pessoas vivem faltando no culto? Porque as pessoas não conseguem parar. Elas vivem no pilotão, modo hipnótico. Modo hipnótico. Eu quero desafiar você a vir aqui sábado que vem para você tirar seu casamento do modo soneca, do modo hipnótico. Sabe por que casamento é ruim? Porque vive no modo hipnótico. Hipnótico. Simon diz. Lembra desse desenho? Tão antigo hoje, hein, Marcela? Simon diz te ama, eu te amo. O marido fala, idem. É muito ruim, sim ou não? Sai do modo hipnótico, do modo alienado, desaliena. E aí, Pedro fala, eles disseram mais ou menos assim, cala a boca, para. Eu olhei para o céu, agora olha para mim. O que eles tinham no coração deles? Eles olharam para o céu, mas eles tinham uma autoridade, querido. Eles olhavam atentamente, esperando. E a Bíblia fala no verso 5, que quando ele parou, aquele aleijado ficou olhando atentamente, no verso 5, projeta aí, esperando alguma coisa. Ele ficou esperando alguma coisa, o aleijado, sim ou não? Sabe por quê? Porque todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Ele espera alguma coisa da igreja. Tem muitas famílias que estão esperando você chegar lá e pregar o evangelho. Tem muita gente esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem muita gente esperando a igreja se manifestar. E aí a Bíblia fala que a igreja, o mundo, querido, as pessoas estão mendigando atenção.
Nós vivemos a maior geração depressiva, de todo tipo de síndrome de pânico, de toque, de tudo, de síndrome de todo quanto é jeito. O mundo tem mais de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, e as pessoas vivem nesse mundo isolado, esperando algo. Esperando algo. Mas nós temos algo para dar com elas, sim ou não? Nós olhamos para Jesus, nós temos algo para falar para elas, querida. Quando você olha para o céu, você tem o que falar. Eles olharam atentamente. Presta atenção, irmão, se você sair da sua casa para olhar para as pessoas, com seu coração atento, disposto a falar, Deus vai preparar alguém disposto a ouvir. Se você sai da sua casa disposto a falar, Deus vai preparar alguém para ouvir. Amém? Sai da sua casa e fala assim: hoje eu vou falar para um aleijado que aparecer na minha frente. Você vai ver quanto aleijado vai ter. É que você não percebe, você está no modo hipnótico. Se você sair assim, eu quero perceber hoje quem está sofrendo. Você vai ver tanta gente no seu trabalho, no seu serviço, na sua família. Ei, dentro da sua casa tem gente sofrendo, você não vê. Dentro do seu umbigo, às vezes, tem gente sofrendo e você não vê. Sai do modo hipnótico. Se você sai com o coração para falar, Deus prepara ouvidos para ouvir. Se você se dispõe a não pular o aleijado, Deus vai te dar autoridade para fazer o aleijado levantar. Saia disposto a fazer os outros levantar. Seja um instrumento para levantar as pessoas, querido. Seja um instrumento para enriquecer, abençoar. Quero te dar uma tarefa. Fica uma semana sem criticar, sem ver defeito. Veja as qualidades. Ninguém viu aquele qualidade naquele homem, mas Pedro e João viu a qualidade. Viu qualidade naquele homem. Olhou para ele e falou assim: olhe para mim. Olhe para mim, querido. Aí Pedro, esse é o texto que é o mais chave do capítulo. No verso 6, a Bíblia diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome, fala mais alto, em nome. Aquele mendigo pedia prata e ouro, amém? Ele não pedia Jesus, amém? Ele pedia prata e ouro. Presta atenção, para comer, irmãos, pois ele achava que a necessidade maior dele era comida. Ei, nós damos comida, mas não é a maior necessidade para o homem. E ainda bem que os discípulos não tinham dinheiro. Você sabe que tem hora na nossa vida que a gente não tem que ter dinheiro mesmo. Tem hora na nossa vida que dinheiro não resolve. Não é toda hora, amém, irmãos? Que senão fica difícil a vida. Às vezes, eu disse às vezes, é bom não ter. Eles dizem, presta atenção: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Existem algumas coisas, querida, que só o nome de Jesus pode resolver. Não tem como. Eu preciso de prata. Fala para o seu irmão: você precisa de prata e ouro? Mas tem coisas que prata e ouro não pode fazer. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas você tem o nome. Pastor, eu não tenho capacidade, mas você tem o nome, querido. Pastor, eu não tenho apoio, mas você tem o nome. Pastor, eu não tenho investimento, mas você tem o nome. Pastor, eu não tenho gente na minha cela, mas você tem o nome. Pastor, eu não tenho inteligência, mas você tem o nome. Pastor, eu não tenho solução para a minha família, mas você tem o nome. Pastor, eu não tenho nem sobrenome, mas você tem o nome, querido. Algo mais poderoso que nós carregamos é o nome, querido. Tinha um cântico muito poderoso que diz: o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo. Você pode erguer as suas mãos, querido? Você tem o nome de Jesus. Nome mais doce, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. Você pode erguer suas vozes e dizer: o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais doce,
Aleluia. Você pode exaltar o nome de Jesus. Talvez você entrou aqui esta manhã, você não tem ouro nem prata. Talvez você não tem nome, talvez você não tem história, talvez o diabo acabou com a tua história, mas eu quero dizer, nós carregamos o nome de Jesus. É o nome de Jesus que provoca os milagres, querido. Não é a tua faculdade, não é a sua sabedoria, não são os seus cursos, não são a sua inteligência, é o nome de Jesus, querido. No nome de Jesus, quero dizer para você, você vai ser um provocador de milagre em nome de Jesus. Você vai ser um carregador do nome de Jesus. Você vai ser aquele que vai exaltar o nome de Jesus, querido. Diga glória a Deus, querido. Não foi o dinheiro que abalou a igreja. A igreja naquela época era uma igreja rica, porque eles eram bancados pelo Sinédrio. E o Sinédrio era bancado por Roma. Eles tinham dinheiro. O problema deles não era ouro nem prata, mas a ousadia dos apóstolos. O nome de Jesus abalou o Império Romano. O nome de Jesus é poderoso, querido. Não tem nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, você é um carregador do nome de Jesus. Talvez você ache que dinheiro é mais importante que o nome de Jesus. Diga isso para o Steve Jobs, o dono da maior empresa que houve na terra, a Apple. Sabe o que ele disse? Poucos dias antes de morrer, você sabia, se vender todas as ações de todas as igrejas, de todas as empresas do Brasil, não bate a Apple. Tudo que a Apple arrecada num dia na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, Felipe, para as empresas brasileiras baterem, tem que ser 30 dias, todas juntando. Mas sabe o que ele disse? Eu trocava toda a fortuna por um pâncreas novo, porque o dinheiro nenhum pôde curar o pâncreas deles. Eu quero dizer para você, o nome de Jesus pode. O nome de Jesus. Você vai valorizar o nome de Jesus, querido? Nós carregamos o nome de Jesus. Uma canção como essa é uma canção. Não é somente uma canção, é uma verdade. E eles falam, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, querido. Comece a andar para o seu destino, para o seu propósito, querido. Quinto, querido, a igreja que é um provocador de milagre. O princípio é que a religião te atrofia, mas a nova aliança faz você saltar. O crente que vive na religião, o crente religioso, ele vive atrofiado na sua fé. Aquele homem, ele era religioso. Por que ele era religioso? Ele sabia que no templo alguém falava sobre Deus. Religioso. O religioso sabe que é a igreja que prega a Deus, mas ele vive atrofiado. Quantos anos a religião atrofiou a sua fé? Quantos anos você serve a Deus e a sua vida no deslanche? Quantos anos? Pergunta para o seu irmão, quantos anos? Mas fala para ele responder não. A religião atrofia, querida. Atrofia. Mas Pedro e João pegaram na mão dele. Pega na mão do seu irmão aí, ó. Pegaram na mão dele. Presta a mão para o seu irmão aí, ó. Pela mão direita. E levantou imediatamente aos seus pés e tornozelos. Presta atenção, querido. O milagre quem faz é o nome de Jesus. O poder é de Jesus, mas a mão é da igreja. A mão é da igreja. A mão que faz o milagre não é de Jesus. Presta sua mão aqui, Letícia. Quem curou o aleijado? Foi Jesus ou foi João e Pedro? Foi Jesus. Mas a mão que sustenta você é a mão da igreja. Foi a igreja que sustentou aquele aleijado. Fala para o seu irmão assim, eu preciso de você. A pregação da religião deixa você aleijado, mas a pregação da nova aliança faz você saltar, querido. Saltar os problemas, saltar as dificuldades, saltar as suas incapacidades, querido. Porque você não é preso na religião, querido. Você vai saltar sobre os seus inimigos, querido. A Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, aplaudir ao Senhor, querido.
A nova aliança. A religião te deixa triste. Mas na nova aliança, até a tristeza. Eu fico pensando a tristeza saltando de alegria. O que está dizendo? A tristeza não é uma pessoa. Mas a tristeza faz de você uma pessoa triste. A religião. Porque perde a noção de quem é você. Gostaria que você ficasse de pé.